Saudações a todos que me ouvem, que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu gostaria de, nesse momento, nessa hora, trazer uma palavra de Deus ao seu coração. E essa palavra se encontra em Hebreus capítulo 10, versículo de número 25, que diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Meus queridos e amados que me ouvem, gostaria de abordar um tema importantíssimo para os nossos dias, visto que temos visto uma demanda muito grande de pessoas sendo ensinadas e conduzidas a deixarem de se congregar, se reunir, porque o que é se congregar? Quando a Escritura nos diz aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 25, nos diz que nós não devemos deixar de nos reunir com os nossos irmãos, como é costume de alguns. Aqui já o escritor aos Hebreus, escrevendo aos irmãos daquela época, isso não é de agora, já estava acontecendo naquele tempo. E hoje só está se repetindo. É por isso que o apóstolo Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 4, no versículo 1, vai dizer que nós deveríamos ter cuidado, porque nos últimos dias os espíritos enganadores, ou espírito enganador, estaria operando para nos fazer extraviar ou sair fora da vontade de Deus. E a vontade de Deus é a melhor para nós. Então, isso já é um bom princípio para que nós não deixemos de nos reunir com os nossos irmãos, porque essa é a vontade de Deus. E quem melhor conhece o que é melhor para nós do que quem nos criou? É a mesma coisa. Se você cria algo, quem vai saber melhor do que você a respeito daquilo que você criou? Você vai saber cada curvinha, cada encaixe, cada modelo, aquilo que se enquadra no seu devido lugar. Por quê? Foi você que criou. Foi você que formou. De igual forma, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele nos fez, Ele nos formou, Ele nos criou. Ele sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você. Então, só essa vontade do Senhor de que nós estejamos nos reunidos com os nossos irmãos já é de grande valia e já é muito importante para nós não deixarmos de reunirmos com os nossos irmãos. Mas um segundo ponto que eu gostaria de me ater e comentar com os irmãos é a respeito de 1 João, capítulo 4, no versículo de número 7, que diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele.
Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. No versículo 12 diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisso conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. E no versículo 20 diz assim, 1 João capítulo 4, versículo 20: se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Aqui está o segundo princípio importantíssimo de nós estarmos reunidos. E aqui, meus queridos e amados que me ouvem, você está vendo o porquê dos espíritos enganadores enviados por Satanás para nos desencaminhar e nos encorajar e disseminar ideia em nossas mentes, em nossos corações, que nós não precisamos ir à congregação, não precisamos ir à igreja para nos reunirmos com os nossos irmãos? Você está entendendo o porquê disso tudo? Porque como eu vou expressar o meu amor a Deus? O meu amor a Deus eu vou expressar amando os meus irmãos. Você quer saber se você está no amor de Deus e Deus está no seu amor? É quando você ama o seu irmão. E nós estamos, muitas das vezes, na grande maioria das vezes, nós deixamos de nos reunir com os nossos irmãos por não aceitarmos as falhas deles, por não aceitarmos as suas maneiras de ser, de agir, de falar. E tudo isso mostra que nós não estamos sendo aperfeiçoados no amor de Deus, porque nós falhamos, pensamos coisas horríveis, falamos coisas horríveis, dizemos o que não devemos, agimos de forma que não devemos, tem hora, e mesmo assim Deus não nos rejeita. Então Deus envia esse princípio para nós: olha, dessa forma vocês amem os seus irmãos. E é por isso nós necessitarmos estar reunidos, nos congregando num local junto, para estarmos adorando a Deus. Porque a convivência com os nossos irmãos, essa convivência vai nos aperfeiçoar dia após dia no amor de Deus. Por quê? A cada dia que alguns daquelas pessoas que eu convivo me ofende, eu vou pedir mais amor a Deus no meu coração para perdoá-lo ou perdoá-la e aceitá-lo do jeito que ela é, pedindo para Deus ajudar aquela pessoa também a ser melhor, assim como eu estou procurando a ser melhor para Deus. Então, como eu serei aperfeiçoado no amor de Deus se eu não estou no meio do convívio daquelas pessoas que me aborrecem e mostram as minhas fraquezas? Então, só é possível crescer na graça e no conhecimento de Deus de forma prática, não é se ausentando dos problemas, pelo contrário. Quando Cristo foi levado ao deserto, ele não foi levado pelo diabo, ele foi levado pelo próprio Espírito Santo, para ele poder aprender a lidar com as suas dificuldades, com as suas fraquezas, com os seus medos e em tudo aquilo que ia impedi-lo de fazer a boa e perfeita vontade do Pai que está nos céus. De igual forma somos nós. Temos que nos sentir privilegiados
por meio desses momentos de provações, porque lembrando sempre, meus queridos e amados que me ouvem, não a congregação, a reunir em congregação para adorar o Senhor, visto que igreja somos nós, quando nós nos reunimos para nos congregarmos no local em que nós cultuamos a Deus, nós não devemos tirar, isso não quer dizer que aquelas pessoas só têm defeitos, não. Nós não devemos ser ingratos, porque quantas das vezes essas pessoas nos ajudam no nosso momento de fraqueza, vão nos visitar quando nós precisamos, nos dão auxílio quando nós precisamos de auxílio, leva alimento quando precisamos de alimento, ajuda nós a construirmos nossas casinhas, ajuda a lavar nossa roupa quando estamos machucados, enfermos. Tem um grupo que auxilia, que ajuda e presta no que for necessário a tua ajuda. Então, não seja ingrato de esquecer tudo que já fizeram por você, dando ouvido a esses espíritos enganadores, dizendo que você pode ficar adorando a Deus em casa. Quando na Escritura Sagrada, eu dei apenas 2 exemplos. E aliás, os 2 maiores exemplos, mas tem muitos outros. Mas a lei do amor, esse é o maior exemplo. Quer mostrar que você está com o amor de Deus? Conviva em congregação com seus irmãos, independente das falhas deles. Lembrando sempre a palavra de Deus que diz: se alguém tem queixa contra o seu irmão, da mesma forma que Cristo te perdoa, perdoe também o seu irmão. Essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para as nossas vidas. Então, pare de apenas procurar erros e defeitos e veja o lado bom de cada um dos seus amados irmãos.